Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, hoje para te contar como que nós sabemos lá numa análise laboratorial se esse leite já foi pasteurizado ou se uma amostra de leite já foi aquecida, já foi pasteurizada. Você conhece os parâmetros de avaliar se o leite já foi submetido a algum tratamento térmico? Se não conhece, fica comigo que eu vou te explicar tudinho, é logo depois da vinheta, eu volto já. Muito bem, quando nós pretendemos determinar se uma amostra de leite já foi submetida a um tratamento térmico, nós pesquisamos dois componentes do leite, na verdade são duas enzimas, uma delas é chamada fosfatase, a outra é chamada peroxidase. Por que, Nayá? Antes de eu te responder, não esquece de deixar o like se você não conhece esse assunto, se você vai curtir, eu tenho certeza que você vai, então deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Mas vamos lá, por que nós precisamos saber se um leite já foi submetido a algum tratamento térmico? Porque quem pode fazer tratamento térmico no leite é sempre o que nós chamamos de unidade de beneficiamento. Lembrando que a legislação do leite foi recentemente mudada, beneficiamento. Ela foi mudada pela última vez em agosto de 2020 e com a mudança não se chama mais usina de beneficiamento. Então, se você pretende prestar algum concurso para o Ministério da Agricultura, às vezes até mesmo algum concurso mais regional, mas que tem a legislação federal dentro do conteúdo desse concurso, não se chama mais usina de beneficiamento, que era o nome anterior. O que é a usina de beneficiamento, que não se chama mais agora unidade de beneficiamento? O que é esse nome, Nayá? A gente usa tecnicamente esse nome, popularmente isso aqui é o que eu chamo de laticínio. Então, popularmente é o que eu chamo de laticínio, mas o nome oficial é Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados. Então, vamos lá. Quando uma unidade de beneficiamento recebe uma amostra de leite do produtor rural, essa amostra de leite ela não pode ter sido aquecida lá na propriedade rural. De uma maneira muito simplificada, o dono da propriedade, o retireiro de leite, quem quer que seja, né? O responsável pela ordenha vai tirar o leite das vacas, vai armazenar de forma correta, fazer os procedimentos que devem ser realizados no momento da ordenha e vai guardar esse leite resfriado até que o caminhão venha buscar. Só isso. Não pode ter tratamento, não pode ter adição de qualquer componente que seja, apenas resfriar, filtrar, resfriar e guardar até o caminhão chegar. Então, dentro da propriedade rural não pode ter nenhum tipo de tratamento térmico a não ser o resfriamento. Não pode aquecer o leite. Mas por que alguém iria querer aquecer o leite? Porque a fervura, o aquecimento são mecanismos bastante importantes de controle de micro-organismos. Qualquer aquecimento do leite em temperatura superior a 60 graus já é suficiente para ter uma boa inativação de muitos micro-organismos. Existem diferentes maneiras de tratamentos térmicos, isso é estabelecido em legislação, mas agora, de uma forma mais genérica, aquecer o leite, os micro-organismos vão ser, pelo menos uma boa parte, será inativada, será morta. Então, numa propriedade em que os cuidados higiênicos sanitários durante a ordenha não são adequados, aquecer o leite seria uma maneira de minimizar a contaminação e evitar que o leite estrague, que o leite azede, que o leite tenha coagulação de proteínas. Mas o produtor não pode fazer isso. O produtor pode, sim, fazer ordenha de forma correta, manter padrões higiênicos sanitários adequados, ele tem treinamento para isso, a própria unidade de beneficiamento é responsável por manter essa aproximação, né, entre o produtor rural e quem processa esse leite. Então, o veterinário, ele vai fazer esse elo de ligação, o responsável técnico pela unidade de beneficiamento vai fazer esse elo de ligação entre usina e produtor rural.
Então, se for tudo feito como tem que ser feito, nunca vai ter contaminação no leite suficiente para estragar o produto até que ele chegue lá na unidade de beneficiamento. Se tudo for feito como deve ser feito, não vai estragar. Mas nós sabemos que algumas propriedades têm condições muito precárias de obtenção de leite. Então, nessas propriedades em que não são feitas as adequações higiênico necessárias adequadas para o leite ter uma boa qualidade, aí sim, nessas propriedades pode haver um processo de coagulação de proteínas por produção de ácidos quando uma bactéria fermenta a lactose do leite. E aí esse leite fica com aquele aspecto de leite azedo. Então, nessas propriedades, de uma forma ilegal, a fervura ela é usada para minimizar esse problema, para minimizar essa alteração. Bom, se uma propriedade faz isso de uma forma ilegal, a unidade de beneficiamento laticínio tem por obrigação tentar verificar se essa fraude aconteceu ou não. Então, como que essa unidade de beneficiamento faz esse trabalho, né? Como que ele busca informações técnicas ali no leite, análises do leite, para saber se houve ou não aquecimento do produto lá na propriedade rural? Aí eu volto a falar daquelas enzimas. Então, existem duas enzimas no leite. Uma delas é chamada fosfatase, a outra é chamada peroxidase. São enzimas naturalmente presentes no leite. A vaca produz essas enzimas no momento que ela está produzindo leite. E essas enzimas, elas são muito bacanas para a gente usar nesse processo de detecção de aquecimento. Por quê? Porque a fosfatase, ela é inativada sempre que o leite atingir temperatura de 70 graus. Então, esquentou de 70 graus para cima, a fosfatase vai deixar de existir nesse leite. Ela vai ficar, né? Ela vai se tornar uma enzima inativada, não vai mais executar suas ações, então é como se ela não existisse mais ali. E a peroxidase, por sua vez, é inativada a 80 graus Celsius. Então, tem uma diferença aí de aproximadamente 10 graus para a inativação de cada uma delas. Ou seja, quando eu pesquiso peroxidase e fosfatase no leite, eu consigo ter uma ideia se essas enzimas estão ou não presentes, e se elas estiverem ou se elas não estiverem, eu já tenho uma ideia se esse leite foi aquecido ou não. E se ele foi aquecido numa temperatura que ultrapassou 70 ou que ultrapassou 80 graus Celsius. É complicado fazer essa análise, Nayá? Não, é uma análise muito simples. Inclusive, se você quiser fazer na sua casa, você pode. Porque existem kits para detectar a fosfatase do leite, a fosfatase alcalina, tá? O nome dela completinho é fosfatase alcalina. Então, existem kits para você pesquisar a fosfatase alcalina, existem kits para você pesquisar a peroxidase alcalina. Se não me falha a memória, esses kits custam em torno de R$100 e poucos cada um, vem 50 tiras, então você consegue fazer 50 testes, você compra muito facilmente aí pela internet. Como que é o procedimento? Essas tiras, elas têm umas pontinhas, que já vou mostrar para vocês, né, de uma forma melhor, mas elas têm umas pontinhas que são impregnadas com substâncias, cada uma delas com substâncias específicas, que reagem, que sofrem ação, na verdade, das enzimas específicas, né? Então, a tirinha para peroxidase tem substâncias químicas que reagem com a enzima peroxidase, as tirinhas de fosfatase têm substâncias químicas que reagem com a enzima fosfatase, que sofrem, na verdade, a ação dessas enzimas. E aí, quando a enzima atua nessas substâncias químicas presentes na tirinha, se tiver a enzima lá e se ela atuar, a tirinha muda de cor. Então, é um teste muito simples, é mergulhar a tirinha no leite, esperar ali uns 3 minutinhos, esperar, na verdade, nem isso, são alguns segundos. Eu falei errado. Então, você mergulha a tirinha, espera uns 10 segundos e aí tira a tirinha, aí sim, espera uns 2, 3 minutos para dar o tempo da reação química acontecer e olha que cor que a tirinha ficou. Se a tirinha mudar de cor, é porque a enzima está presente
na amostra de leite que você está testando. Então, para ser um pouco mais clara nessa explicação, essa aqui é a tirinha da fosfatase, essa aqui é a tirinha da peroxidase. Eu sei por causa da cor que tá aqui, tá? Pela cor que tá aqui. Então, quando eu mergulho a tirinha de peroxidase na amostra de leite, espero lá alguns segundos, uns 10 segundos, tiro e espero de 2 a 3 minutinhos e olho a cor. Se a tirinha permanecer com essa extremidade, parece uma espuminha, assim, um papel mais grosso aqui na extremidade. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui pela imagem, mas tem a gente percebe que tem uma pontinha ali diferente. Então, se essa pontinha permanecer esbranquiçada, que é a cor dele, é um resultado negativo para a peroxidase. O que significa um resultado negativo para a peroxidase? Não tem peroxidase nesse leite. Automaticamente, se não tem peroxidase nesse leite, esse leite foi submetido a um aquecimento superior a 80 graus. Se ficar com esse tom acastanhado, é porque tem peroxidase no leite. Se tem peroxidase no leite, esse leite não foi aquecido numa temperatura superior a 80. Eu não sei se ele foi submetido a uma temperatura de 70, 75, 60, 55, eu não sei. Eu só sei que ele não foi submetido a uma temperatura superior a 80. E a tirinha de fosfatase, como funciona, Nayá? É o mesmo princípio de ter uma substância química impregnada ali na pontinha dessa fitinha. Então, se eu mergulhar a fitinha da fosfatase, né, o kit ali para detecção de fosfatase, e espero 10 segundinhos, tiro a fitinha, conto 2, 3 minutos e olho a cor. Se ficar assim, ó, mais amarelo, mais forte do que vejam que é um amarelo clarinho a fita sem uso, tá? A fita virgem tem essa cor aqui. Então, se eu mergulho essa fita no leite, e depois de alguns minutos essa fita fica nesse tom amarelo mais forte, é porque tem fosfatase. Se ficar com aquele tom amarelo original que estava antes de eu mergulhar no leite, é porque é negativo para fosfatase. O que significa ser positivo para fosfatase? Se é positivo, se tem a enzima, esse leite não foi submetido a uma temperatura superior a 70 graus, porém, se não tem a fosfatase, ela está inativada ali no leite, esse leite foi submetido a um aquecimento superior a 70 graus. Então, eu já sei que se tiver a enzima, ele não foi submetido àquela temperatura que inativa a enzima. Se não tiver enzima no leite, esse leite já foi aquecido numa temperatura igual ou superior àquela temperatura que inativa a respectiva enzima. Na prática, serve para quê? Basicamente, existem 2 tipos de processamento térmico do leite. Para o leite fluido que está lá no supermercado, basicamente 2 tipos de processamento térmico. A pasteurização, que submete ao leite a uma temperatura de 72 a 75 graus, pelo tempo de 15 a 20 segundos, isso está em legislação, é um tempo que eu tenho que obedecer. Então, se você encontrar informação diferente disso, isso é o que vale para a legislação federal, é o que está vigente atualmente. Se você encontrar qualquer outro material que coloca uma temperatura e um tempo diferentes do que está aqui, não está condizente com a legislação atual, tá bom? A legislação que foi alterada, né? Que é de agosto de 2020. Então, o leite pasteurizado tem que ser submetido a esse binômio de tempo, temperatura, por 2 volta, 2 nada. Por 15, essa temperatura por esse tempo de 15 a 20 segundos. E depois desse processo, ele tem que ser submetido a um resfriamento de 4 graus, de 5 graus Celsius. Isso também foi uma mudança, né? Agora aceita-se um leite a 5 graus e esse leite pode ir para supermercado, pode ir para prateleira e deve permanecer até ali uma temperatura de 5 graus. Porém, se esse leite for um leite longa-vida, o que é um leite longa-vida? Ele é chamado de UHT,
Traduzindo, a abreviação significa ultra alta temperatura, é um outro processamento, é para fazer o leite longa-vida. Popularmente a gente chama esse longa-vida de caixinha, leite de caixinha, esse pasteurizado de leite de saquinho, mas a embalagem tanto faz, tá? Não é a embalagem que faz o produto, é o processamento. Então, o leite UHT é uma outra forma de processamento, onde o leite é aquecido na temperatura de 130 a 150 graus Celsius, pelo tempo de 2 a 4 segundos. Depois ele é resfriado para 32 graus Celsius e é envasado em condições de anaerobiose, envasado sem oxigênio. Essas são as duas formas de tratamento térmico do leite. Então, em síntese, como são essas formas de tratamento térmico? Pasteurização, pelo menos 72 graus Celsius. O HT, pelo menos 130 graus Celsius de processamento. Peroxidase é inativada a partir de 80 graus. Fosfatase alcalina é inativada a partir de 70 graus Celsius. Então, vamos voltar para a história lá do produtor. Aquele produtor que de alguma maneira precisou, eu vou ferver meu leite, eu vou aquecer meu leite, porque senão ele vai estragar, a hora que chegar no laticínio não vão me pagar nada, vão me condenar e parará. Então, eu vou ferver meu leite, eu vou aquecer meu leite. Quando o leite desse produtor chega até o laticínio, o que o laticínio vai fazer? Vai testar fosfatase e peroxidase. Então, a unidade de beneficiamento vai testar a fosfatase e peroxidase. E como o leite deveria ser cru, ou seja, o leite não poderia ter submetido a qualquer tipo de aquecimento na propriedade rural, o que é esperado? No leite cru, é esperado que a peroxidase esteja presente e que a fosfatase esteja presente. Gente, isso aqui, para quem vai prestar concurso para o Ministério, isso despenca nos concursos, despenca. Então, fixa bem essa informação. Leite cru precisa ter as duas enzimas ativas. Elas não podem estar inativadas, porque esse leite cru ainda não pode ter sido processado pelo calor lá na propriedade rural. Quando o leite, então, chega no laticínio, chega na unidade de beneficiamento e ele vai ser aquecido para atender a legislação, pasteurizado no mínimo 72, o HT no mínimo 130, o que eu espero depois da pasteurização? Depois da pasteurização, eu espero peroxidase positiva, fosfatase negativa. Fosfatase negativa, porque se o leite chegar a 70, inativa a fosfatase. Na pasteurização é de 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Inativa a fosfatase. Mas a peroxidase não. Porque para inativar a peroxidase precisa de uma temperatura de 80 graus. E a pasteurização não chega nessa temperatura. Porém, no leite UHT, o que eu espero? Peroxidase negativa, basta 80. A temperatura de UHT varia de 130 a 150 graus Celsius. Então, peroxidase negativa e também fosfatase negativa. Esses são os valores que eu espero encontrar. Os valores não, né? Mas isso é a qualificação do leite, é o que eu espero encontrar nas amostras de leite que foram submetidas ao calor. Então, vejam que a unidade de beneficiamento fiscaliza o produtor, mas os órgãos de fiscalização sanitária, serviço de inspeção estadual, municipal, federal, a vigilância sanitária, que geralmente é o órgão de inspeção municipal, são serviços que vão colher amostras de supermercado, de padarias, de qualquer tipo de comércio, vão enviar, sem que ninguém saiba. A pessoa da vigilância sanitária chega lá no supermercado, por exemplo, como um consumidor qualquer, recolhe a amostra e leva para análise. Ou ela pode chegar mesmo como uma pessoa da vigilância sanitária. Sou da vigilância sanitária e hoje eu vim fazer exames periódicos de qualidade de produtos.
confisca lá algumas amostras de alguns alimentos e manda para o laboratório para que esses produtos sejam analisados e sejam fiscalizados. Então, tem os órgãos que fiscalizam a indústria, assim como a própria indústria fiscaliza os seus fornecedores. E todo mundo tem que trabalhar dentro da lei. Não pode ter nada que altere o que a lei estabelece. Eu sempre falo assim: quer produzir alimentos? Siga a regra daquele alimento que você quer produzir. Não quer cumprir regra? Então faça outra coisa. Né? Se você quer entrar na brincadeira, siga as regras. Não sabe brincar? Não desce pro play. Essa é um ditado, né? Bem antiguinho aí, mas é por aí. Não quer cumprir regra? Não faça isso. Vá fazer outra coisa. Se comprometeu a produzir um alimento, então que siga as regras. Simples assim. Gostou dessa informação? Você sabia disso? Ah, e tem um detalhe, ó, isso já vale uma curtida para esse vídeo. Vou até voltar aqui antes de terminar, olha só, pegar um outro slide aqui e vou voltar para essa apresentação. Dá uma olhada. Como que eu decoro tudo isso, Nayá? Decora assim, ó, P, P, P. Hã? PPP? Como assim PPP? Peroxidase positiva no pasteurizado. Vamos voltar para esse aqui, ó. PPP. Peroxidase positiva no pasteurizado. No cru não foi aquecido, então você sabe que vai ter que ter as duas, né? Se não foi aquecido, tem que ter as duas. No longa-vida, tudo negativo. Então, se você decora o PPP, peroxidase positiva no pasteurizado, nos outros leites, tudo negativo, né? No longa-vida, tudo negativo, a fosfatase negativa. E no cru, mas cru não tá no supermercado, né? E no cru, tudo positivo. Então, marca aí PPP, tá? Aliás, fazendo um bônus aqui, PPP também é caracterizada como a doença da diabetes, né? Ou a diabetes é caracterizada como a doença dos 3 P's. Polifagia, come muito, polidipsia, bebe muita água e poliúria, faz muito xixi. PPP, polidipsia, polifagia e poliúria. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, os alunos que fazem meu curso, eu sempre falo isso, ó. PPP, peroxidase positiva no pasteurizado, lembra da diabetes, porque a maioria que faz o meu curso é veterinário, né? Então, eu sempre falo, lembra da diabetes, PPP, doença dos 3 P's, PPP, peroxidase positiva no pasteurizado. Valeu uma curtida, não valeu? Então, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final, eu acho que eu mereço uma curtida, mereço o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar sininho e aqui você me encontra também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença, até o próximo vídeo. Bye, bye!